Agora sim, gente, oficialmente começando a nossa reunião com a presença dos membros eleitos para a gestão 2025-2027. Sejam todos muito bem-vindos. Cláudia, antes de passar a palavra para a Cláudia, nossa ainda coordenadora, eu vou pedir para todos se registrarem no chat, né, para fins de ata, e porque os que estão fazendo agora, estão em dúvida como é que vão fazer, eu sugiro que coloque o seu nome e já coloque do lado gestão 2025-2027, que depois eu organizo na ata, tá? Cláudia, a palavra está com você. Acho que nós temos o hábito de colocar no registro a cadeira que ocupa. Acho legal para já irem exercitando isso também. Só que tem um problema, ainda não ocupam, porque eles não têm portaria nomeada. Entende? Também pensei nessa forma, mas ainda não temos nomeação, Então tá, gente. Então, minha última ação como coordenadora é dar as boas-vindas. Não é minha última ação, Sinara. Pelo amor de Deus, Sinara. Qual não é minha última ação, Sinara? Então, olha só. A última ação mesmo... só dá risada. Não, é que assim, ó. Então, deixa eu só esclarecer para o pessoal, né? Quinta-feira é dia 20, né? Não. Isso, quinta-feira, dia 20, termina a nossa gestão, porque a nossa portaria, ela saiu no dia 20 de junho de 2020. Sexta, dia 20, acho. Sexta, dia 20? Isso, hoje é quarta, sexta. Então, sexta termina a nossa gestão, sábado nós não somos mais integrantes do colegiado, tá? Mas nós ainda temos, de acordo com o nosso regimento interno, a condução da primeira reunião deste novo grupo para auxiliar na escolha da mesa diretiva. É verdade. Isso, então, isso, gestão 2020. Ai, ótimo, adoro ver isso, gestão nova. Então, é isso, gente. Nós vamos participar, sim, Cláudia, ou eu, ou tu, ou nós duas, né, para fazer essa escolha, e a partir, sim, saiu a escolha da mesa diretiva, a gente fica quietinha e é tudo com vocês. Gosto disso. Muito bem. Então, minha penúltima ação como coordenadora é dar as boas-vindas aos novos integrantes, às novas e novos delegados e delegadas. Dizer que hoje nós temos uma instrumentalização, chamamos a Marlise Machado. A Marlise está nos colegiados há bastante tempo, se eu não me engano foi em 2013, né, Tina, que nós fizemos parte daquele colegiado lá em 2013 ou 2012. Marlise fez parte do colegiado também. E ela deve estar chegando aí para... Ela tem essa expertise de informar as pessoas sobre o que é o colegiado, para que serve, o que faz, o que deixa de fazer. Então, nós a convidamos. Quem fez a última vez isso foi o Edson, né? Quem fez essa instrumentalização com a gente foi o Edson. Mas é bom que a gente ouça, mesmo as pessoas que já faziam parte do colegiado, que a gente ouça outra pessoa falando sobre, porque a gente vê perspectivas diferentes, né? Visões diferentes, como traduzem diferentemente o que é o colegiado e o que a gente faz aqui. Então, a Marlise ainda não chegou, né, Sinara? Não. Deixa eu ver se ela me escreveu alguma coisinha. Não, eu até ia dar sugestão, Cláudia. Eu sei que daqui a pouquinho também tu vai ter que sair, a gente inverter um pouquinho a ordem, tá? Porque a ideia era deixar a Marlise fazer a apresentação e depois a gente dá uma corrida bem rapidinha pelo regimento interno e mais alguns recados, alguns a Rô já me pediu, eu falei, mas eu repito de novo, né? Não tem problema nenhum. E daí a gente inverte um pouquinho. Quando a Marlise entrar, passo a palavra para ela e dou continuidade para não se tornar muito longa também. Daqui a pouco a gente começa a cansar, é fim de noite e está todo mundo já cansado. Uma pequena introdução, então, de que o mais importante que a gente saiba é que nós somos a representação da sociedade civil para dialogar com o governo do Estado aqui. Então, nós somos eleitos pela sociedade civil, todos que estão aqui são da sociedade civil. Então, como que o governo... Como que nós não estamos abaixo da SEDAC, nós somos mais uma instância do sistema. Então, o Sistema Estadual de Cultura tem o Conselho Estadual de Cultura, tem a Secretaria Estadual de Cultura, tem os colegiados estaduais de cultura, tem os institutos culturais,
nós somos mais um membro do sistema, nós não estamos abaixo da SEDAC, nem abaixo do conselho, nós estamos no mesmo nível, né? Como que se chama quando é assim? Horizontalizado. Enfim, vocês sabem do que eu estou falando, muito obrigada, que bom. Não acionei os neurônios ainda tô com os neurônios ainda no ensaio. Escapei do ensaio para vir aqui. E aí, o que a gente faz? A gente leva as demandas da sociedade civil para o governo. Como? Através dos representantes do governo, que o governo deve indicar, e vai sair a portaria com todos os... São 5 membros titulares e 5 suplentes. Aí sim são indicados pelo governo. E, periodicamente, essa gestão faz... Essa secretaria, né, que está agora, do Eduardo Leite, faz uma reunião periódica com os coordenadores dos colegiados, de 45 dias, e aí a gente passa as demandas diretamente para a Secretaria de Cultura, né? Mas em qualquer momento a gente pode solicitar, em qualquer momento a gente pode se comunicar com o Conselho Estadual de Cultura, em qualquer momento a gente pode enviar um ofício, né? Então a gente pode se reportar ao secretário de Cultura, não necessariamente sempre a SEDAC, né, a Secretaria de Cultura, mas aos outros entes do sistema também, tá bem? Então, isso é o principal que a gente tem que ter sabido, assim. Dito isso, nós temos 2 documentos que nos orientam. Um é o regimento interno, para a gente saber das regras desse lugar que está nos recebendo, e o outro é o código de ética, para a gente saber como se comportar em reuniões assim. Também, esse código de ética diz muito de como a gente tem que se comportar em outras reuniões. Trata só do colegiado, mas é um norte para a gente saber como se comportar nas reuniões políticas. Então, a gente tem que saber que a gente se inscreve para falar, que a gente não abre o microfone e sai falando, né? Parece bobagem, mas tem algumas palavrinhas que a gente vai agora acostumando o ouvido, que é, por exemplo, questão de ordem. O que é uma questão de ordem? O que é me inscrevo, né? As inscrições, quanto tempo eu falo, quanto tem de réplica, tréplica. Então, essas coisas a gente vai se familiarizando, porque a gente começa a discutir, então, em outras instâncias, que não só aqui no colegiado, mas como delegados do colegiado, a gente muitas vezes tem que falar em nome do colegiado, e a gente começa a se familiarizar com esses ambientes políticos, de discussões políticas, de discussões dos editais. E aí, esse código de ética também é legal para a gente saber como se comportar, o que a gente fala, o que deixa de falar, quando a gente vai para essas outras instâncias. Não leremos o código de ética hoje. Então, esse documento já está lá, a Sinara já passou no grupo que eu vi, o nosso código de ética, é bom ler. Hoje passaremos o regimento interno, que diz o que a gente pode e o que não pode fazer, as coisas que foram combinadas, por exemplo, o número de faltas que se pode ter. O documento está lá, mas a Sinara vai fazer uma leitura agora conosco, antes da Marlise falar, tá bem? Enquanto a gente espera a Marlise. Aqui fecho meu microfone, mas estarei atenta. Eu fecharei minha câmera, voltarei para o ensaio, mas estarei atenta, tá bem? Então, quando precisar, me solicite. Estarei atenta. Perfeito. Dito isso, né? Claudinha já deu uma boa passada. Eu vou abrir, gente, eu vou compartilhar com vocês o regimento. Lógico que a gente não vai ler ele todo, tá? Eu fiz algumas marcações dos pontos principais, que são aqueles que às vezes pegam no decorrer do ano, né? E a gente fica em dúvida de como agir naquelas situações. E lógico, depois é a mesma coisa para dizer, né? Deu dúvida, não sei o que fazer, chama que a gente está ali sempre para ajudar. E vocês vão ter a Claudinha do lado, que ela também conhece ele, enfim, participou dessa construção junto com o grupo anterior, tá? No momento que eu compartilhar, eu não enxergo mais vocês. Então, se vocês quiserem se manifestar, abre o microfone, Sinara, preciso aqui uma dúvida, sem estresse, tá, gente? Não tem problema nenhum, tá? Então, eu vou abrir a minha tela aqui em tela cheia, que daí fica bem bom para vocês. E vocês já estão vendo a minha tela compartilhada, né? Sim? Sim, obrigada. Então, vamos lá, gente. Tem uma coisa que a Claudinha falou agora,
que é fundamental a gente entender, tá? O que é o colegiado? Que ele é um órgão de assessoramento imediato do secretário ou da secretária de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul. Ponto, é isso. É para assessorar. Dentro das competências, vocês estão vendo que tem vários verbos interessantes: propor, debater, analisar, acompanhar, apresentar diretrizes, revisar, enfim. A ideia seria andar de mãozinhas dadas com a secretaria, né, para todas essas ações. Eu digo sempre, no mundo perfeito as coisas aconteceriam em conjunto. A gente sabe que nem sempre é assim, né? Mas, enfim, essas são as nossas atribuições. Todas elas estão escritas bem detalhadas aqui nesses artigos, incisos que vêm. Eu acho que não preciso ler para não se tornar muito longo e maçante, mas basicamente é isso, lembrem, é um órgão de assessoramento da secretaria. Como a Cláudia falou, nós não estamos nem abaixo nem acima, nós estamos do lado, tá? Bom, dentro os outros pontos que eu acho bem interessante, aqui fala do plano setorial de cultura, que devem ser validados em Conferência Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul. Eu vou abrir aqui o nosso plano setorial, também não vou ler ele, mas depois eu coloco no grupo, e toda essa documentação tem no Drive, que ele foi construído, gente, no início da nossa gestão. Nós pegamos ele bem estruturado da gestão anterior, e o refinamento final, enfim, a última organização, as últimas ideias, né? Enfim, ficou com a nossa. Ele veio bem organizadinho, mas a gente teve que terminar. Que são, na verdade, sugestões, vamos falar assim. Aqui tem histórico, isso também vou deixar passar, depois vocês olhem. E tem alguém, peraí, gente. Alguém querendo entrar, peraí, só um pouquinho, tá? Aqui, desculpa, vamos voltar para a nossa tela. Aqui, tá? Por exemplo, são sugestões que a gente apresentou. Esse plano ele foi levado para a Conferência Estadual e para a Conferência Nacional para poder ser validado depois também, tá? E ele basicamente se divide em 5 eixos, que é de competência do Estado, da diversidade, do acesso, do desenvolvimento sustentável e da participação social. Eu tenho certeza que quando vocês lerem esse plano, vai ficar muito claro, e qualquer coisa, se precisar, a gente faz uma outra reunião para debater sobre ele. E aqui a parte principal que eu queria chegar, tá? Que tem os objetivos, quais seriam as iniciativas desses objetivos que foram definidos pela secretaria, tá? Esses objetivos estratégicos, as metas que a gente tem com isso, quais ações a gente faria para chegar nessas iniciativas, prazos, quem seriam os responsáveis para fazer isso, e quais que seriam os indicadores. Na verdade, para cada eixo tem vários, tá? Deem uma lida com carinho. Aqui, eu estava lendo hoje, quando eu abri ele, para ver muito pouco do que a gente sugeriu aconteceu até agora, tá? Mas muito pouco, assim, eu acho que uma ou outra só sugestão, enfim, muita coisa está pendente, mas ele está lá, publicado dentro do colegiado, lá no site da secretaria, tá? Então, para vocês saberem que existe esse documento. Bom, da composição dos membros, que nem a gente falou, tá? Nós temos um plenário de titulares e suplentes, a Rô já fez o questionamento referente aos suplentes, né? Depois a gente volta para lá. Cinco representantes e suplentes do poder público indicados pela Secretaria de Estado da Cultura. Aqui o adendo que eu gostaria de fazer assim, e eu quase caí nessa pegadinha. Quando eu mandei a nomeação de vocês agora, eu solicitei para eles indicarem os 10, que são 5 titulares e suplentes do poder público. E eu recebi a resposta de que eu deveria pedir isso para o Instituto de Artes Cênicas, para o IEACEM. Aí, me causou estranheza, enfim, porque eu pedi várias vezes, né, a substituição de membros que foram destituídos por faltas, e isso nunca aconteceu. E eu acredito que isso foi aquele finalzinho, sabe? Não, vamos mandar eles buscarem, cavocarem um pouquinho mais essas informações, mas no fim eu já dei essa devolutiva dizendo que não, então para quem está chegando para saber, que essa indicação deveria vir deles, que é o que está no nosso regimento interno. Então, se em algum momento isso acontecer com vocês, peguem o regimento, que lá vai ter direitinho como é que vocês devem proceder. E os 10 representantes, os respectivos suplentes da sociedade civil organizada, que foi a eleição que aconteceu agora, tá? Tem uma parte aqui que fala que 50% dos representantes
da sociedade civil, eles podem ser indicados por pelos seus conselhos municipais de cultura, tá? Isso foi posto, a princípio ele tinha entrado na portaria 18 como definitivo, e depois de tantas tratativas, ele entrou como podendo ter. O que acontece? Quando a gente avisa a secretaria que vai ter a eleição, no caso, como foi a de vocês, e não aquela que vocês vão fazer complementar, a gente já informou isso, só que nenhum conselho indicou. Então, como nenhum conselho indicou para que eles pudessem concorrer igualmente com quem com quem se inscreveu enquanto candidato, todos os eleitos foram exclusivamente os representantes da sociedade civil, tá? Eu sei que parece confuso, mas fica bem claro. Os 10 representantes são aquelas categorias que vocês conhecem, que vocês escolheram, não precisamos entrar, tá? Aqui que fala do período... Ah, tá. Isso aqui foi o que eu coloquei para me lembrar de falar isso da secretaria. Os indicados do Conselho Municipal, eles têm que ser apresentados para que eles concorram de forma igualitária com os representantes da sociedade civil. E quando não tiver, vale a eleição como aconteceu a de vocês. Aqui é do mandato, gente, dos representantes, seja da sociedade civil, dos seus suplentes, vai ser de 2 anos, com direito a uma recondução de mais 2 anos, que é o que aconteceu com a Cláudia, com a Tina, com a Karine. A Paty não ficou 2 anos antes, a Patrícia Larentes, porque ela entrou nessa segunda, mas como ela esteve numa gestão, essa é a recondução, tá? A Paty tua, as Lauras, enfim, da galera que está vindo, e um pessoal que gostaria de ter continuado, mas que já estava na sua recondução e não dava, tá? Com uma ressalva de que quem foi da coordenação dessa gestão não pode se candidatar para a coordenação da próxima gestão. E isso é muito legal, porque daí não cria aqueles vícios, né? Ou seja, vai ter que vir pessoas novas, com ideias novas e novas propostas, tá? Uma parte importante... Gente, vocês vão chamando, tá? Se eu estiver indo muito rápido, certo? Bom, aqui tem uma parte que a gente acha muito importante, e isso foi construído nesses anos que a gente esteve junto, que é a perda do mandato, tá? O que tem de mais importante que quem for cuidar dessa parte depois, e para quem está chegando saber também o que tem, né, o que pode e o que não pode faltar cada membro pode faltar em 3 reuniões consecutivas ou intercaladas, 2 sem justificativas, tá? Então, o que nós estipulamos que, quando alguém não puder participar de uma reunião, que mande um e-mail para o e-mail oficial do colegiado, que é o colegiadodançars@gmail.com, até 2 horas antes do início da reunião. Por que 2 horas? Porque dá tempo de a gente chamar o suplente. Seria isso o dever do titular, né? Fulano, eu não posso ir, por favor, se faça presente. Porque nós precisamos ter um número mínimo de titulares na reunião. Se o titular não está, o suplente assume a sua vez, ele tem direito à voz, sempre, tá? Mas a voto, quando o titular não está, o voto do suplente é o voto válido. Então, nós colocamos essa regrinha para que o pessoal esteja engajado, porque nós tivemos alguns membros que se elegeram lá na primeira vez e simplesmente não vinham para a reunião, de titulares, e suplentes também não. E a gente precisa, como eu falei aquela vez, de cérebros pensantes, né? Não é nem uma questão de presença, a gente precisa das presenças, mas precisa das pessoas ali com as suas opiniões, as suas ideias, as suas sugestões, tá? Aos integrantes do colegiado setorial de dança compete escolher coordenador, coordenadora adjunta e secretária, membros titulares que têm direito a voto. Oi, tudo bem? Eu tenho uma pergunta que pode parecer boba, mas só para fazer um pouquinho de sentido na minha mente. Então, nas reuniões, sempre vão estar os titulares, correto? Os suplentes, eles só vão estar caso o titular não esteja, ou a gente pode estar... Eu, por exemplo, sou suplente. Quem é que está falando? Eu não enxergo, Alexia. Oi, Alexia. Então, oi. Não, a gente sempre incentiva e gosta muito que os suplentes também estejam, tá? Gente, as reuniões do colegiado, elas são abertas para qualquer membro, mesmo que não seja integrante do colegiado, mesmo que ele não seja um membro instituído, tá? Um delegado. É aberta à sociedade civil. Então, qualquer pessoa da área da dança que quiser participar pode. Porém, em votações, somente os titulares podem votar. Os suplentes, caso o seu titular não esteja.
Mas, Alex, o que a gente sempre pede? Que estejam presentes titulares e suplentes, porque na hora da gente debater uma ideia, construir uma ideia, às vezes vem alguns perrengues, né, que a gente tem que se posicionar, fazer ofício, quando isso acontece num grupo maior, é muito mais democrático, é muito mais saudável, e eu falo, muitas cabeças pensantes constroem uma ideia muito mais elaborada e muito mais justa, muito mais tranquila. Então, venha assim, Alexa, tá? Venha. A falta, ela vai contabilizar sempre para o titular, porque é dele a obrigatoriedade de estar na reunião. Suplente, enquanto suplente, ele não é destituído por falta. Só ele vai começar a contabilizar sua falta no momento que o titular não mais estiver e ele for promovido a titular. Te ajudei? E se o titular não puder participar da reunião, o suplente vai substituir, mas se o suplente faltar, daí sim conta com uma falta, é isso? Ou também não? Não, não conta. Não Tá. conta. O do suplente não conta como falta. Porém, se o seu titular não estiver, sempre lembra, o voto é dele, ele tem direito ao voto e esse voto é contabilizado em caso de haver uma votação, óbvio, né? Tá? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Eu posso prosseguir. Por mim era isso. Obrigada, Alexa. Tá. Então, membros titulares têm direito a voto. Como eu falei, já antecipando o que vem, qualquer membro da sociedade civil pode participar, tendo direito à voz, mas não ao voto, tá? Aqui tem demais tarefas, né, enfim, mas que depois vocês vão lendo, vai ficar muito fácil. Participar de grupos de trabalho, GT. Bom, é muito importante, gente, quando surge algumas... Por exemplo, quando nós veio a portaria 18, aí foram feitas reuniões, consolidou-se com a 27, e a última foi a 34, que virou tudo uma coisa só. Precisava organizar esse regimento interno, que ele nasceu dessas portarias, tá? A gente não pode modificar a portaria no seu teor, mas a gente pode acrescentar algumas coisas que vêm enriquecer ela. É como uma lei, a gente não tem o poder de pegar uma lei e modificar. Portaria é a mesma coisa. Mas, por exemplo, aquilo das faltas, a gente enriqueceu colocando um número X e uma forma de aviso para que a gente possa se organizar. E isso não interferiu na lei maior, tá? Quando a gente fez isso, a gente criou um grupo de trabalho com algumas pessoas que pegou a lei, a portaria, transformou ela num esboço bem elaborado do regimento interno, e a partir disso, esse grupo de trabalho levou para a plenária, e daí começaram a vir sugestões, aqui pode melhorar dessa forma, isso pode ser assim. Eu me lembro que o Clóvis me dizia, Sinara, tu não pode mudar a lei, e eu dizia, mas como é que não me chamaram para criar essa lei, né, porque a gente tem ideias ótimas. Enfim, então esses grupos de trabalho são muito importantes. Tivemos um grupo de trabalho para o Código de Convivência, então se recusem, tá, gente? Sempre que tiver um grupo de trabalho, é muito importante que algumas pessoas se reúnam para fazer essa organização e poder levar para a plenária já organizado, porque se vocês deixarem para construir, por exemplo, esse regimento interno numa reunião de de plenária com 15, 16, 17 integrantes, vocês não vão para frente. Então tem que ter alguém que faça essa organização para que a coisa possa fluir. Tô passando só os pontos que eu já tinha anotado, tá? Depois, se tiver algum que vocês vão lendo no meio e queiram voltar, vocês me avisem. Como eu falei antes, a escolha da mesa diretiva, ela vai acontecer na primeira reunião oficial após, não é nem após a eleição, tá? É após a nomeação que sai a portaria dos novos membros. Porque vocês já foram escolhidos, todas, tá? Porém, só vai ser válida a gestão de vocês quando sair a portaria de nomeação. Então, saiu a portaria na primeira reunião, eu e a Cláudia convocamos uma reunião, a gente auxilia vocês na escolha da mesa diretiva, e a partir daí é tudo com vocês, tá? Se alguém levantou a mãozinha, abre o microfone que eu não vejo. Fui eu. Só uma pequena correção ali, não é uma portaria que sai, é a publicação no Diário Oficial. Pronto, obrigada, Cláudia. Desculpa, é isso aí. A Cláudia tem toda a razão, obrigada. Eu fiquei com a portaria na cabeça. Sim, é a publicação do Diário Oficial. É isso aí, ela está certíssima.
para vocês entenderem, eu tinha comentado já com as meninas que entraram por primeiro, na segunda-feira, logo após a eleição de vocês, eu já fiz essa documentação e já mandei para a secretaria, tá? Eles devolveram essa documentação dizendo que não poderiam faltar suplentes. Nós temos 3 suplentes que não foram eleitos porque a gente não teve. Os candidatos que não foram eleitos não tinham quantidade suficiente de votos, enfim. Não tinha esses 3 suplentes, mas temos todos os titulares. Eu devolvi para eles toda uma argumentação que eu fiz embasada em cima do nosso regimento interno e em cima da portaria 18, dizendo que sim, vocês podem ser nomeados porque uma coisa não está condicionada à outra, e colocando vocês no compromisso de uma eleição complementar ao longo agora dos meses, tá? Eu acho isso bem saudável, gente, porque daqui a pouco tem que destituir alguém se afasta, e vocês não se pegam com uma quantidade muito pequena de membros titulares que impeçam vocês de fazer reunião porque não tem presença suficiente, tá? Que nós vamos chegar no quórum daqui a pouquinho. Então, para vocês entenderem o que está acontecendo, eu mandei esse e-mail segunda, foi segunda de noite, eu mandei essa contestação embasada e não retornou mais, então eu penso que tenha sido um argumento bem consistente e o próximo passo seja a publicação do nome de vocês no Diário Oficial. Membros que desejarem se candidatar aos cargos de coordenador, coordenador adjunto e secretário deverão manifestar sua intenção quando solicitados na referida reunião, e essa escolha, vai ser assim, quem é que deseja ser coordenador? Fulana, fulana e fulana. Bom, vamos colocar em votação aberta na reunião, ali no chat, qual é a preferência de vocês. E daí é feita a eleição bem dessa forma, bem simples, tá? Vai para a ata, informa-se a secretaria e essas pessoas estão nessa mesa diretiva. Fazendo um adendo, o que eu já sugiro? Que quem gostaria de ocupar esses cargos de coordenador, coordenador adjunto, secretário, já fosse amadurecendo isso, tá? Pensando para quando chegar nessa hora, já dizer, eu quero, e não ser pego no susto. E quem não estiver, eu realmente não quero, já vai pensando em nomes, em pessoas, gostaria que essa pessoa fosse, enfim, porque é bem legal que vocês já venham com isso organizado para que seja objetivo e prático na hora da escolha. Lembrando que a Cláudia, infelizmente, não pode mais concorrer, porque a nossa portaria não permite isso, tá? Mas ela vai estar do lado de vocês em todo momento, então isso vai ser um luxo, tá? Bom, aqui a gente tem a competência do coordenador, então, para quem quiser olhar e saber, bom, o que é que eu vou ter que fazer, tá? Do coordenador adjunto e do secretário. Eu não vou ler essas atribuições, porque isso vocês vão lendo, mas tem uma coisa, tá, gente? Trabalhem sempre de mãozinhas dadas, né, essas 3 pessoas, que vai facilitar muito a vida de vocês. Lógico, tem coisas que é o coordenador que tem que ensinar, né, que nem as atas. Eu me lembro que eu e a Cláudia, eu e a Cláudia sempre assinamos juntas as atas, porque era da competência do coordenador, mas eu dizia, não, eu estou escrevendo a ata, eu vou botar ali junto, porque daqui a pouco se eu escrever uma besteira, eu divido a responsabilidade contigo. Porque eu acho muito importante ter isso, porque as atas são feitas, até na nossa gestão agora, era pelo secretário, tá? E eu penso que agora é pelo coordenador adjunto, que é quem assume a vez do primeiro secretário da gestão anterior. Mas é exatamente isso, acho que as atas são feitas, ou é feito pelo secretário? Aqui, elaborar e assinar juntamente com o coordenador as atas de cada reunião do colegiado setorial de dança. Continua a competência com o secretário, tá? Voltando, o resto da competência vocês vão lendo depois, do funcionamento aqui. Tá. Isso sim que veio depois da pandemia, que ficou muito bem, né? As reuniões podem ser e devem ser por sítio eletrônico, e isso foi muito bom, porque permitiu a participação de pessoas dos mais diversos cantos do nosso estado. E antes isso não podia acontecer, porque, por exemplo, a Lu, né, que é lá onde é que ela é? De Santa Rosa, né? Alguma coisa assim, lá para a fronteira, não iria Dom Pedrito, eu acho. Dom Pedrito, obrigada, Rô. De Dom Pedrito, ela não viria uma vez por mês para Porto Alegre para participar da reunião do colegiado, né? Inviável, isso não tem condições. Então, essa forma eletrônica ficou bem boa, tá? Nós temos aqui já estipulado também
Recursos tecnológicos, poucas as vezes, mas aconteceu de precisar de uma decisão muito urgente, nós utilizamos o grupo do WhatsApp. Ó, gente, precisamos fazer essa votação, coloca lá, faz uma enquetezinha, enfim, né, vocês vão achar o jeito de vocês de fazer, faz esses prints, na primeira reunião que acontece, vocês levam o assunto, levam esse resultado, coloca em ata, coloca os prints no anexo e está validado, tá? Então, isso também agiliza muito todo esse processo, tá? Importante, as atividades e decisões tomadas nas reuniões serão registradas em ata própria e tornadas públicas. O que nós temos hoje? Todas as nossas reuniões, e essa aqui, vou colocar para vocês o link do YouTube onde tem, e vou colocar o link dessa última, se vocês quiserem olhar, né, da eleição de vocês. A de hoje também, eu vou baixar ela, e ela vai lá para o YouTube, e fica disponível para quem quiser ver, tá? Depois, quem assumir a secretaria e foi fazer essa parte, ou melhor, com toda a mesa diretiva, a gente faz uma reuniãozinha, né, Cláudia, bem informal mesmo, para passar senhas, no YouTube, como é que a gente faz, Instagram, é a Fernanda hoje que cuida, enfim, para passar todas essas particularidades que tem, que são simples, mas, né, que tem que chegar a quem vai cuidar de tudo isso, tá? As atas também, gente, se vocês forem no Instagram do colegiado, lá em cima tem o Linktree, vocês clicarem lá, vai levar para um lugarzinho onde tem todas as atas. Todas as atas estão lá, lá tem a portaria 18, 27 e 34, tem esse regimento, todos esses documentos importantes para o colegiado estão lá para qualquer pessoa acessar, certo? Então, ou seja, transparência para toda a nossa categoria, tá? Aqui, importante, ó, o quórum mínimo corresponde a 1/3 da totalidade dos integrantes. Isso aqui deu muito o que falar, a gente não concordou muito, mas entrou na portaria e a gente não teve mais como chiar. Quando fala em totalidade dos integrantes, Alexa, sim, é com o suplente junto, tá? Geralmente, esses quórums, eles são sobre os titulares, né? Mas aqui não, tá? É sobre a totalidade. Mas no balanço geral vai dar exatamente o mesmo número. Então, hoje, para a gente ter uma reunião validada, uma reunião ordinária, tem que ter 10 integrantes. 10 titulares, ou no caso, que nem tu falaste, assim, o teu titular, Alexa, não foi, tu vai, enquanto suplente, tu vai somar como titular, certo? Mas volto a dizer, suplentes não deixem de ir por causa disso, tá? Teve uma votação, como vai acontecer da escolha dos coordenadores, né, da mesa diretiva, é por maioria simples de votos, tá? Então, assim, o que tiver mais voto, vence. E o direito a voto é privativo a integrantes titulares, ou na sua ausência dos seus respectivos suplentes, e não de visitantes. Que nem eu falei, direito a voz e não a voto. Aqui, ó, o exercício do direito à voz é facultado a quem estiver participando da reunião, quer seja integrante do colegiado ou convidado, pode se manifestar, desde que siga todas aquelas regrinhas básicas, levante a mão, não se atravesse, né? Graças a Deus, a gente nunca teve um problema desses, amém, né? E espero que vocês também não tenham, tá? Aqui, o colegiado setorial de dança promoverá 4 reuniões ordinárias ao ano, podendo realizar reuniões extraordinárias sempre que necessário. Vamos lá. As ordinárias, gente, de nada, nós já fizemos 2 para vocês, tá? Que foi a de janeiro ou fevereiro, a número 1, a primeira do ano foi ordinária, e a da eleição de vocês também a gente já fez ordinária. Então, vocês têm até dezembro para fazer mais 2 ordinárias. Nessa, sim, observem bem a quantidade de membros, aquele 1/3 que a gente falou. E as extraordinárias, gente, não fala em quórum, tá? Mas a gente sempre procura ter esse quórum mínimo também, para quando forem tomadas decisões importantes, não questionarem, não vamos validar isso porque não tinha o quórum exigido. Porque quando fica alguma coisa em aberto, a interpretação serve para os 2 lados, né? Então, a gente sempre tenta se precaver de tudo isso, tá? As agendas das reuniões ordinárias, e isso vocês vão entender o que aconteceu sábado,
devem ser previamente publicadas e compartilhadas com o Sistema Estadual de Cultura, com antecedência mínima de 5 dias úteis. As reuniões extraordinárias não possuem essa necessidade. Então, o que acontece, gente? 5 dias antes da reunião, vão mandar um e-mail lá para a secretaria, solicitando o link da reunião ordinária. Por quê? E também nós batemos muito o pé, mas essas reuniões ordinárias, elas têm que ser feitas por aquele sistema Cisco Webex, que não entrou, tá? Que é do governo, e nós não temos acesso a ele, então esse link tem que vir de lá. As extraordinárias, a gente faz através, nós temos o Meet, pago, então a gente faz através do Meet, do Google Meet. Se alguém tiver Zoom, pode ser através do Zoom, da plataforma que vocês tiverem, de preferência, gente, assim, não sei se alguém tem alguma dessas plataformas que ela possa ser gravada para ser disponibilizada. Em último caso, dos últimos, ninguém tem essas plataformas pagas, porque as que são gratuitas, elas não oferecem a opção de gravar, né? E são reuniões com até 45 minutos, se eu não me engano. Vocês têm essa possibilidade, sim, de pedir para a secretaria, ó, temos uma reunião extraordinária, precisamos de link, tá? E uma coisa que nós colocamos no regimento, que era a sugestão, né, de que em até 5 dias úteis, a secretaria enviasse para o e-mail do colegiado o link da gravação, para que a gente possa baixar essa gravação e disponibilizar no YouTube. E isso sempre aconteceu, tá? Então, desde que entrou a portaria nova, quando a gente faz as ordinárias, manda-se um e-mail, eles mandam o link, que ele é divulgado no Instagram do colegiado, tá? Com essa antecedência que fala também. O bom é que sejam 5 dias antes, até para a sociedade civil que tem interesse em acompanhar, ficar sabendo. Após a reunião, manda-se um e-mail para lá, por gentileza, solicitamos o link da gravação do dia tal. E eles, geralmente, no dia seguinte, eles mandam, quando não, no mesmo dia, tá? Dúvida sobre isso, gente? Não, sim. Não, Obrigada. Bom, caso não mas haja... eu sou voto vencido, né? Bom, gente, vamos abrindo o microfone, tá? Porque eu não enxergo vocês. Caso não haja o quórum, deve-se esperar 10 minutos para a concentração de ao menos 1/3 dos titulares ou suplentes que vão suprir a falta de titular. Então, tem aí no artigo 7º desta portaria, que fala o que vai acontecer se não tiver o quórum, tá? Não vamos voltar lá, mas porque eu tenho certeza que vocês vão ter quórum para a reunião. Só que o que acontece, gente? Se por acaso as reuniões não conseguirem acontecer, a secretaria tem o poder de convocar ou de trocar, enfim. Então, é muito importante que os membros estejam bem engajados com isso, tá? As extraordinárias, eu esqueci de falar antes, elas não têm uma obrigatoriedade, mas a gente herdou isso da gestão anterior e a gente manteve, porque é muito saudável isso para a categoria, de ter uma reunião por mês. Para qualquer, acho que raramente assim a gente, não vamos ter pauta, não vamos fazer reunião. Eu não sei se isso chegou a acontecer, talvez em janeiro, né? Alguma coisa assim. Nunca aconteceu. Nunca, né, Cláudia? A gente sempre vai ter algum assunto para debater, ou alguma pauta, ou alguma prestação para fazer, ou alguma votação que aconteceu via WhatsApp para a gente poder validar, tá? Então, um pedido que eu particularmente faço, tenho certeza que quem vem das outras gestões também vai concordar, e mantenham essas reuniões. Nós, em comum acordo com os membros, estipulamos que ela seria no 2º sábado de cada mês. Porém, a nova diretiva vai ter total propriedade para sentar com os seus novos membros e ver se isso é pertinente para todo mundo. Uma coisa que eu já deixo dito aqui, eu sei que a Cláudia vai concordar comigo. Vocês nunca vão conseguir um horário agradar a todos os membros, tá? Então, vai ser assim, bom, qual que é o melhor horário? Nós mantivemos no sábado à tarde, porque geralmente, né, eu no sábado à tarde tenho ensaio. Bom, mas um por mês eu posso faltar, a gente pode deixar de fazer esse ensaio para a reunião do colegiado, que é muito importante. Durante a semana, de noite é quando as pessoas podem, a sociedade civil, mas geralmente a gente que trabalha com dança ou está em aula, né, então é muito difícil. Então, achem esse melhor horário, tá, para vocês, e entrem nesse acordo aí, entrem vocês. Se quiserem manter, a gente está com um calendário, aí eu acho que nós deixamos só até junho, né, Cláudia?
para deixar a nova diretiva para decidir depois. Mas se quiserem manter o sábado, já está organizadinho, tá? Eu vi um pin aí, alguém se manifestou, levantou uma mão? Acho que não. Aqui embaixo, a presença de pessoas convidadas não será computada para o efeito de quórum das reuniões, mas elas vão para a ata também, tá, gente? Os convidados vão todos para a ata, mas não conta no quórum daquele 1/3 da totalidade dos membros, tá? Totalidade de membros do colegiado. Bom, aqui, gente, tem uma parte que ela é bem, eu digo que ela é chatinha, sim, mas ela é bem tranquila de construir. Para atualizar a nominata de integrantes provenientes da sociedade civil do colegiado e ou efetuar correções, substituições e atualizações, o coordenador do colegiado deve encaminhar ao Sistema Estadual de Cultura documento que conste exclusivamente de lista com as substituições desejadas, sem acrescentar qualquer outra informação observando o que segue. O que isso quer dizer? Um membro teve que ser destituído. Nós vamos nomear o suplente. Vai ser feito um ofício para lá, nesses moldes que eles pediram, colocando nome completo do novo integrante, substitui nome completo do integrante em substituição. É exatamente assim que tem que mandar. Lá no Drive, tem as que nós fizemos, é só copiar o jeitinho que foi feito, tá? Quando veio essa portaria nova, veio isso na portaria primeira que eu mandei do jeito antigo, muito fácil, tranquilo, mas me mandaram de volta porque não estava escrito dessa forma. Então, é só essas pequenas coisinhas que tem que observar. Muito fácil, mas se não tiver do jeitinho que eles querem, volta. Tem que mandar, além disso, dessa forma de estar escrito, né, membro tal, substitui o membro tal, tem que mandar junto sempre a ata, tá? Então, vamos, por exemplo, o fulano de tal foi destituído por excesso de faltas, o outro fulano assume, leva-se para a plenária, gente, para comunicado, saiu o João, está entrando o José, vai para a ata essa substituição, e quando se manda esse ofício, manda-se a cópia da ata junto, tá? A ata é o documento máximo de vocês. Membros do poder público, manda-se uma solicitação para a secretaria, dizendo o que tem em vacância, quantas pessoas são, enfim, e pede para eles indicarem novos membros, tá? E lembrem, é para a secretaria, não é para o IACEM. Só para deixar bem claro, porque eles tentaram me pregar essa peça e eu quase caí. O colegiado adota o código de convivência que vocês receberam, super simples. Agora eu vou fazer um parênteses, né? Quando eu vi uma mãozinha, eu já abro aí, tá? Quando veio isso na portaria 18, que foi uma coisa nova, eu me lembro que eu falei para a Cláudia, eu disse, Cláudia, eu estou me sentindo na 5ª série, tendo que construir um código de convivência para dizer, você não xingue seu coleguinha. E a Cláudia me disse, que as nossas reuniões são civilizadas. Já fui em muita reunião em que o bicho pegava, e se tivesse algumas coisas estipuladas, seria muito mais tranquilo de resolver. Então, o código está prontinho, bonitinho, e está aqui em algum lugar, aqui, ó, construção e revisão do código de convivência, serão realizados por meio de um grupo de trabalho. Se vocês daqui a 2 meses entenderem que precisa modificar esse código, colocar mais alguma coisa, vocês têm total propriedade para fazer isso, tá? Quem levantou a mãozinha pode falar. Ninguém? Eu vi um plim, achei que alguém tinha levantado. Tem o João que está com a mão levantada. João, quer falar alguma coisa? Acho que não. Se ele quiser, ele pode interromper depois. Participação nos colegiados setoriais de cultura será considerado serviço relevante prestado à sociedade e não será remunerado, isso todo mundo já sabe, né? Então, mas mesmo assim eu coloquei para não ter problema. Disposições finais bem tranquilo, isso foi publicado. Gente, esses foram os principais pontos, assim, que eu lembro, que eu lendo, eu acho que isso é interessante o pessoal já, né, colocar os pés no chão. Vocês gostariam de falar sobre mais algum deles? Vocês gostariam de ver alguma outra coisa? Vocês leram e ficaram com alguma dúvida? O que vocês gostariam de falar sobre isso? Ou ainda querem ler, né? Para ver se vão ter dúvidas, enfim.
alguma coisa. Gente, aqui é o nosso plano setorial de dança, Menina dos Olhos, deem uma olhadinha nele, eu vou colocar no grupo depois, tá? Outro dia eu acho que eu esqueci de colocar, mas ele tá bem legal, assim, uma pena que, infelizmente, do que tá ali, quase nada aconteceu, né? Muito pouco, na verdade, teve um ou outro tópico que eu me lembro que aconteceu, foi uma sugestão, mas tá lá, né? São coisas que ainda vocês podem solicitar, se vocês assim desejarem, tá? Eu posso parar de compartilhar? Sim. Sim. Voltei à vida. Tá. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Se no caso de vacância, posso assumir. Ah, o João, querido, ele estava no chat, eu não enxergava. João. Então, João, quando eles fizerem, sim, agora que nessa nova gestão, fizer essa eleição complementar, sim, tu pode te candidatar de novo, sim. Pode sim, porque tu estavas na outra, como nessa, por uma questão de região, né? Que tá lá direitinho, o Ed explicou pra gente, tu não entrou, tu pode te candidatar para a próxima sem problema nenhum, tá? Seria bem legal, inclusive, porque também tu já conhece, enfim, como é que funciona o colegiado, já pegou. Eu separei aqui alguns avisos, gente, para vocês também. Cláudia, se precisar, vai interrompendo, tá? Para não esquecer de avisar que sim, nós estamos de olho na nomeação de vocês. Assim que sair essa publicação no Diário Oficial, a gente avisa, e já no grupo, e já marca essa reunião com vocês para oficializar vocês, escolher a mesa diretiva, e a partir disso, Cláudia fica, e eu me retiro do grupo e deixo tudo com vocês, tá? Como eu falei antes, após essa escolha da mesa diretiva, acho que eu e tu, né, Cláudia? Acho que tá bom, a gente se reúne com essa nova mesa para passar esses, né, detalhes, senhas, parará, 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 como que se faz, né? Principalmente o que tá ali, que tudo tem que ser tornado público, né? A gente passa isso, então fiquem bem tranquilos. Já vão pensando quem quer se candidatar e em quem vocês gostariam de votar que fosse candidato, né? Acho que isso é bem importante, tá? Pensem na eleição complementar, que a gente já falou, e das 4 ordinárias ao ano, 2 você já tem, então só faltam 2 ordinárias, tá? E, de novo, gente, me coloco à disposição, sempre que vocês precisarem, se você, quem assumir, peraí que tem aqui, na ausência dela, penso que a minha fala inicial já tenha dado, a Marlise não veio, né? Tá. Gente, assim, ó, a Marlise deve ter tido algum perrengue, eu não sei como é que tá a chuva ali, gente, aqui, ó, tá muito de chorar, assim, e tem muita gente que não tá conseguindo, talvez, acessar por causa disso também, tá? Mas eu tenho certeza que em qualquer momento, mesmo que seja na primeira de vocês, na segunda, chamem ela, e ela vem assim, e ela tem um conhecimento muito grande para ajudar vocês nesse sentido, tá? Então, não vamos deixar essa instrumentalização ser esquecida. Fiquem bem tranquilos, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, assinar a ata, preciso fazer a ata, estou com dúvida como eu vou fazer, gente, não hesitem em me chamar, tá? Eu posso não estar mais ali, mas eu ajudo vocês, assim, de todo o coração, de todo bom gosto, vocês vão aprender a escrever livro, é bem menos. Eu não sei porque a gente tem dúvida ainda que a gente não vai te chamar. Não sei nem para que tu vai sair do grupo, se tu quer saber. Então, na verdade... Não é? Na verdade, o que aconteceu? Eu não sei se vocês estavam na reunião quando a gente fez o GT, na verdade, a gente não fez um GT, a gente criou a comissão eleitoral e a gente precisava de uma comissão eleitoral, de umas 3 pessoas do grupo, e também a gente, por livre e espontânea pressão, colocou o Edson, porque ele já tinha participado de uns 2 livre e espontânea pressão. E ele já tinha feito a eleição da dança, do colegiado das artes visuais, então esse conhecimento seria muito precioso. E não é eticamente correto quem está na comissão eleitoral se candidatar. Então, eu fiquei de fora dessa candidatura. Mas é que nem eu digo, não é porque eu não estou enquanto membro que eu vou largar vocês, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? Porque até a gente construiu, assim, muitas coisas e a gente garra um amor pelo negócio, né?
E a gente gostaria muito que... Mas vocês trouxeram o Edson e a gente vai te trazer, né? Mais ou menos assim, a gente fica sempre de mãozinha Ó, já dada. tem eu, tem dois, tem três Pronto, aqui. então Já deu o coro. Cara, isso me deixou muito feliz, assim, que vocês continuaram, a Cláudia continuou, o João agora eu tenho certeza que vai se candidatar de novo, a Cá também continuou, aí vieram, né, as Lauras, as duas Pati, a Pati também está aprendendo, a Débora, que veio agora também, tem mais, gente, eu não vou ser injusta com Eu todo tô de mundo. novo, né? Sim, tu tá de novo, veio a Alexa, veio uma galera, assim, enfim, que agora não vem o nome, e isso é muito bom, porque dá essa mistura, então, nós chegamos, tinha... Acho que a Tina, que já tinha sido, se eu não me engano, né? E era muito difícil, assim, muitas coisas a gente fazer, porque era tudo muito novo, a gente se assustava muito, vinham as coisas da secretaria, eu me apavorava, gente, eu dizia, o que eu faço com isso? Eu quase surtava quando eu tinha que mandar o ofício, e hoje eu entendo que, às vezes, eles também são um pouquinho, né, eles fazem de propósito, só para a gente se apavorar. Hoje eu tô craque, gente, vou me formar em Direito semana que vem. Não. Então, vocês vão ver todos os documentos que tem lá, não se assustem, tá? Não se assustem com o que vier de lá. Quem lida com lei é muito complicado, né? É muito Eu trabalho complicado. bastante com as leis de cultura do Ministério da Cultura, toda hora tem uma instrução normativa para botar uma vírgula no lugar e tu te perde completamente, assim, No sentido. nas Mas tem uma coisas. coisa, Rô, isso que tu falou é certo, mas tem uma coisa que eu aprendi com o Edson, isso, andem com a portaria 18, 27, 34 consolidada, mas com o nosso regimento embaixo do braço. Tem Tudo que tem na portaria está no nosso regimento e algumas coisas a mais. Então, isso vai sempre proteger vocês. Exemplo foi isso, né? Eles me solicitaram, peça os indicados do governo por IACEM. Aí, quando na hora eu disse, putz, mas eu nem sei quem é, nem sei se o IACEM agora está com algum diretor, né? Até a última notícia era que não tinha, né, Tina? Eu disse, para quem que eu vou pedir isso? Até mandei um e-mail para eles, perguntar, mas me diz para quem que eu peço, então. Aí, quando eu respirei, eu disse, não, peraí, Sinara, a nossa portaria diz que não, é a secretaria que tem que indicar, tu não tem que correr atrás do IACEM, isso é problema deles, não é teu. Né? Só que agora eu vou ficar em cima do pé, porque se eles demorarem muito para indicar essas pessoas, demora muito na nomeação de vocês, e a gente não pode deixar isso passar, tá? Sim. Então é isso, gente. Alguma dúvida que vocês têm, alguma pergunta, alguma sugestão, qualquer coisa? Nada? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Como os pontos principais já foram colocados aqui, eu vou às 9h30, né? Às 21h30, eu vou encerrar a gravação. Essa gravação depois vai ser disponibilizada lá no YouTube, né? Para quem não pode participar, para ouvir, enfim. E